A minha avó era do concelho de Vila Flor, a que pertence a Ribeirinha, que é um lugar cuja freguesia é Vilas Boas. De maneira que Vilas Boas acabava por ficar, porque a estrada vinha de Vilas Boas, onde morria a povoação era na Ribeirinha. Na Ribeirinha, no lugar da Ribeirinha, ficava mais próximo a linha de comboio, que estava instalada, a linha do Tua, não é? E porque também tinha o rio de um lado, de onde se atravessava de barco para o outro. Mais abaixo tem a Ponte de Barcel, mas pronto, ali era onde se atravessava onde passava o comboio, que aliás a Ribeirinha era mesmo estação e tinha direito a chefe de estação, como teve durante bastantes anos, até pouco depois do 25 de Abril. A minha avó nasceu na Ribeirinha. Vivia na Ribeirinha? Viveu na Ribeirinha, embora ela era professora primária e esteve noutras escolas. A Ribeirinha não tinha escola, ou melhor, chegou a ter uma escola e um dia, por um castigo qualquer aplicado à escola da Ribeirinha, a minha avó nessa altura nunca chegou a dar aulas, acho que na Ribeirinha, senão talvez acho que para o fim da vida dela. Então durante muitos anos a Ribeirinha ficou sem escola. E o que é que acontece? A minha avó andava por outros lados, outras freguesias, colocada a dar aula, não é? Pronto. Esteve, por exemplo, numa freguesia há bastantes anos, uma freguesia ali próxima, que era em Codesais. E também esteve em Vilarinho das Azenhas. Pronto. Antes de nascer? Ou... Antes de eu nascer, claro. Sem dúvida, até porque a minha avó, quando eu nasci, eu creio que ela já não dava aulas. Foi na altura em que ela deixou de dar aulas. Avó paterna? Avó materna. Tudo do lado materno. Só a minha família do lado materno é de Trás-os-Montes. O meu avô, por sua vez, era do concelho de Carraseda de Anciães. De? Que sítio? O meu avô nasceu na Lavandeira, o meu bisavô era mesmo da sede do concelho, mas casou na Lavandeira e a partir daí, pronto, a partir daí os filhos nasceram já na Lavandeira, o meu avô, portanto, inclusive, não é? Sua avó era da Ribeirinha, mas você nasceu no Porto. Eu nasci no Porto. Portanto, A ligação ao Porto, os meus pais estudaram no Porto, o meu pai é do outro lado, é da zona centro, ele nasceu em Espinho, a família, embora a maioria da família seja proveniente de Ovar, e a minha mãe veio estudar também para o Porto. O meu pai, os meus avós paternos, aliás, a uma dada altura residiam no Porto, e portanto foi aí que eles se conheceram, enquanto estudantes. Depois fixaram-se por cá, não é? E os filhos nasceram cá, viveram sempre cá. Estudei no Porto, e não só, mas sim, no Porto, sempre, sempre. onde se licenciou? Também. Na Universidade de Letras, sim. E no Porto? Na Faculdade de Letras, sim. Como é que foi dar aulas lá para cima depois? Foi antes da minha entrada na universidade. No Do primeiro ano de propedêutico, foi exatamente nessa altura, no ano de 1978. Mas foi por breve ocasião, pronto, foi aquele ano em que o ano propedêutico era dado através da RTP, não havia nenhum estabelecimento propriamente a dá-lo, não é? E nessa altura, aproveitando esse tempo vazio, entre aspas, acabei por ir lá para cima com habilitação suficiente, dar aulas na área de português, estudos sociais, história. E deu aulas aonde? Em Carraseda mesmo. No ciclo preparatório? Sim, era a única escola que existia, ciclo e não só, não era só ciclo, era tudo, era secundário também. No ano de 78, foi isso? No ano de 78, 1978, sim. Depois licencia-se?
em História. História. Eu tinha concorrido, a meio ainda do meu curso, a um concurso aberto, um concurso geral do Ministério das Finanças. E, portanto, nunca mais fiz contas àquilo, porque acabei o curso e eles não me chamaram de imediato, estiveram a chamar por fases. Até que chegou à minha fase também e foi assim que, após um ano sem trabalhar, ou seja, já depois, após a conclusão do meu curso, um dia bateram-me à porta com uma carta para eu ir estagiar. E eu que não tinha emprego, gostava muito, sobretudo de uma ocupação, porque no ano de 1984. Eu tinha concluído a licenciatura em 83 e em 84 foi quando... foi na Maia. Eu residia na altura em Samamede em Festa e depois fui residir para a Maia, mais tarde, mas antes cheguei a trabalhar lá ainda antes de lá residir. Eu já estava efetiva nas finanças nessa altura, não é? E eram experiências assim, digamos, concorri ao interior, porque não tinha praticamente tempo de serviço do ensino, a não ser muito pouco mesmo. E no meu grupo era um bocado complicado, no meu grupo as colocações eram um bocado complicadas e depois era sempre no interior, que eu gostava, aliás, mas depois com muitas dificuldades de transporte, a colocação eu conseguia, mas o transporte é que era complicado e depois não havia para onde ir e depois eram em cursos noturnos, inclusivamente houve uma ocasião em que eu concorria e foi na zona centro, ao interior, ali para os lados de Viseu, mas em Moimenta, em que eles me chamaram para a escola de Moimenta, mas não era em Moimenta, era o ensino noturno em 3 freguesias do concelho de Moimenta, e todos à noite, e todos a prefazer um horário de 24 horas, salvo erro, só que não havia transporte ao fim do dia, portanto eu tinha que resolver um problema de alojamento, tinha que resolver um problema de transporte, não tinha na altura carro, não tinha carro, não era só carro, não tinha carta sequer, portanto, nessa época não, foi mais tarde. Pronto, e eu acabei por ir desistindo, mas não foi só essa, depois foi no Marco, no entanto, também era complicadíssimo. A linha. Foi lá muitas vezes de comboio? Ou foi Muitas vezes na linha do Douro, seguida do Tua, sempre. Era um V. Em que anos? Maioritariamente, embora com a família viajasse mais de automóvel, não é? Mas quando ia, e fui muitas vezes ter com a minha avó, sobretudo nas alturas de Natal, precisamente a maior parte das vezes foi nos anos da licenciatura e a seguir à licenciatura. E antes da licenciatura também, ou seja, entre os anos de... mas foi antes já no liceu. Ou seja, entre os anos de 75 até 76, até que eu comecei pai com 15 anos a fazer essas viagens sozinha. Às vezes acompanhada de alguém de família, outras vezes sozinha mesmo. Até minha avó, praticamente quase até a minha avó falecer, ou seja, em 85, 86, a minha avó, 85, porque a minha avó já faleceu em 86. 86. Durante 10 anos, portanto. Sim, à vontade. Era um dos primeiros horários da manhã, por volta das 7, eu já não me recordo muito bem, mas era mais ou menos por volta das 7 da manhã, 7, 7 e meia, por aí. Não sei dizer bem, sei que eu tinha que me levantar cedo para ir. E depois saía no Tua e do Tua para cima, no comboio de Miranda, primeiro de Bragança, depois mais tarde só ia até Mirandela. Mas já nos últimos anos em que eu frequentei a linha. E pronto, é uma linha saudosa. Quanto tempo se lembra que demorava de
foste tu até à Ribeirinha? Era 1 hora, praticamente certas. O que é que se recorda dessas viagens? De tudo. Desde o comboio do Mas- Carvão, em que eu cheguei a viajar, Ainda fez muitas viagens no Carvão? fiz algumas, sim. Ainda fiz bastantes. Aliás, eu acho que eles removeram essas carruagens para aí que nos anos 80 princípios dos anos 80, já não posso precisar, não é? Mas já foi nos anos 80 que eles removeram as últimas carruagens. Uma das coisas curiosas, e eu ainda sou do tempo em que a automotora, porque tinha automotor e tinha o comboio do Carvão, e a automotora era, sobretudo antes do 25 de Abril e uns tempos já depois, e eu estou a usar o 25 de Abril como um marco, era também distribuidora de correio. Vinha a mala do correio para ser aberta naquilo que se chamava o soto, que é o local onde a taberna, o tasco da aldeia, digamos, e onde tudo se passava, porque era mercearia, e durante muito tempo foi o único. Depois mais tarde apareceu um concorrente, mas era a única taberna onde se fazia também a distribuição do correio. O regedor, normalmente era o regedor, lia em voz alta para quem se destinava à correspondência, e as pessoas iam lá buscar àquela hora. E as pessoas, à passagem do comboio, o grande relógio delas, para lá do sino da igreja, o grande relógio, o grande marco horário, era a passagem da automotora das tantas para cima ou para baixo, ou o comboio, tudo isso marcava-lhes os ritmos. Durante muito tempo eu sentia que as pessoas falavam em termos de comboio mais do que de um relógio, de horas propriamente ditas. As horas para ela era a passagem do comboio. Esse é um dos retratos que eu acho que é psicossocial intenso. Às vezes ia de comboio, outras vezes era de automotora. Viajei de ambas as formas. As pessoas que iam no comboio. Ora bem, eu ainda sou do tempo, como dizia a outra senhora, em que havia 3 classes no comboio, a primeira, a segunda e a terceira. Na terceira eram bancos de pau, onde viajavam muitas vezes, como eu cheguei a assistir, às vezes quando íamos à feira, a Mirandela, vinham as galinhas a picar no chão o milho que as pessoas lhes punham no chão da carruagem. Isso eu assisti. Portanto, era curioso, as pessoas mantinham os hábitos tradicionais, os seus próprios hábitos, mesmo na carruagem de um comboio. E essas eram as carruagens de terceira, habitualmente. Os bancos eram em madeira e bancos duros, mas a vivência social geralmente era outra, pronto. Depois havia carruagens de primeira, onde era frequente não se ver muita gente ou quase ninguém. Eram umas carruagens ainda com os estofos pesados, muito antigos, as que circulavam naquela linha e que são da minha memória. Portanto, já há uns estofos gastos pelo tempo, deviam ser, não sei, pronto, eram carruagens, de facto, era uma carruagem pequena sempre. E depois havia a de segunda e depois, então, a tal dos bancos de madeira. Que carruagem é que costumava viajar? Algures é de segunda e terceira, porque depois do 25 de Abril deixou de haver primeira. Também porque não tinha, e eu penso que devem ter, pelo menos o que eu acho, devem ter retirado essas carruagens porque elas de facto não tinham quase ninguém e a diferença de preço de bilhete não justificava, porque não tinham ninguém e, portanto, as pessoas usavam a segunda ou a terceira depois. Quando andava a estudar na faculdade já era mais a automotora que eu utilizava. Era o tipo de viajantes que encontrava? Estudantes, soldados, muitas vezes fardados, é verdade. Vinham pessoas que às vezes, grupos animados de famílias que vinham a tocar viola por vezes, vinham imigrantes também, muito imigrantes, ainda se via muitos imigrantes nos comboios, em determinadas épocas sobretudo. E pronto, e pessoas dali, que iam ser distribuídas ao longo dos apiadeiros e estações que havia naquela linha. Quando, nos anos 80, já não existia estação, já tinha sido retirada a estação da Ribeirinha.
Não, saía na mesma na estação. Não havia, era o estatuto de estação e já não havia chefe de estação. Mas parava. Mas mantinha-se. Parava, sim. Parava, aliás, acho que parava sempre. Só nos apiadeiros é que podia não parar. Mas lá Na Ribeirinha, parava sim, sempre. sim, sim. Na segunda classe viajava uma amálgama de gente, dessa que eu há bocadinho referi, um pouco de tudo, menos as pessoas que de facto tinham menos possibilidades e que preferiam ir numa carruagem de terceira. Mas isso até uma determinada altura. Depois, pronto, essas carruagens também foram desaparecendo um pouco, portanto ficou mais as do meio, era automotora até que fazia, anos 80 já era automotora que Quais fazia eram mais. os pontos emocionantes da viagem? Mas aí o senhor Fernando sabe melhor do que eu situar no tempo, se calhar, a remoção das carruagens ou não. E a gente absorvia aquele clima todo e eu achava aquilo sempre um encanto. Mas eu já vinha a achar um encanto desde o Porto até ao Tua, portanto, aí a experiência era maior. Aí eram 3 horas, do Porto ao Tua. E depois no Tua estava-se normalmente à espera do comboio da linha do Tua, que geralmente tinha que se esperar. Às vezes estava já lá, mas muitas vezes tinha que se esperar por ele assim uma meia hora. Já cheguei, acho que a esperar 1 hora pelo comboio da linha do Tua. Foi quando foram começando a retirar alguns horários. Eu sou do tempo em que os comboios iam a abarrotar desde o Porto até lá e vice-versa, a abarrotar de gente. A linha do Tua menos, mas tinha ocasiões, sobretudo nas férias de verão, em que ia também a abarrotar de gente. Mas era pior a linha do Douro, do Porto para cima, sim. As pessoas iam utilizando ainda muito imigrantes, como digo, pessoas que trabalhavam no Porto simplesmente e que utilizavam muito mais a linha de comboio, portanto o comboio como meio de transporte e não o automóvel. Ainda nos anos 70, muito, depois, princípio dos anos 80 também, depois começou a rarear e os comboios, aliás, começaram a reduzir também o número de horários, porque é em função das pessoas que viajavam neles, não é? Agora, eu lembro-me de irmos em pé, por exemplo, do Porto ao Tua, em pé, continuamente nesses horários de verão, nessas alturas mais críticas de verão. E íamos a viagem toda em pé. E na linha Eu do lembro-me Tua? disso. Na linha do Tua, Não. às vezes, Menos. mas às vezes. Arranjavam lugar, normalmente. Pelo menos a partir de uma certa altura da viagem, também não era muito, era 1 hora, mas geralmente não ia tanto, era muito pior a linha do Douro. De viajar até Bragança? Eu até Bragança acho que nunca fui de comboio, não me lembro. A Mirandela fui muitas vezes, mas Bragança não, até porque a determinada instância, que eu já não posso precisar o ano, ou a partir de que ano, deixou de haver comboio de Mirandela para cima. 91. 91. Então será isso. Da Ribeirinha à Mirandela, eu ia 1 ou 2 vezes por semana, não tinha que ser semana. Por exemplo, ia para a minha avó 1 mês nas férias do verão, imaginemos. Ou um pouco mais ou menos, ou 2 ou 3 semanas, muitas vezes a estudar para exames. E ia 1 vez a Mirandela, por exemplo. Portanto, não tinha essa frequência. Era 1 vez nas férias que eu gostava de ir a Mirandela e ia, vinha, muitas vezes levava encomendas da minha avó para trazer de lá. Pronto, lembro-me sim, porque a minha avó me contou e lembro-me dela me ter contado, quando a minha avó, ela viajou muitas vezes naquela linha, o meu tio, também enquanto estudante, viajou muitas vezes até Bragança e ele sim chegou a estar em Bragança e depois também para o Porto, tal como a minha mãe, mas o meu tio, inclusive, eu não sei, este apontamento já não é da minha época, mas lembro dele contar e de contar a minha avó diversas vezes, que era do tempo do comboio de carvão. E então nós dizemos assim, que eu não sei exatamente como é que se chamava, mas era uma máquina fabulosa para aquela época. E o meu pai e o meu tio, ele e a outra rapaziada que estudava em Bragança e que ia por ali acima,
chegavam a um ponto entre Mirandela e Bragança, que eu não sei exatamente em que lugar era, em que havia uma curva na trajetória da linha, que eles saíam, andava muito devagar o comboio, eles saíam, iam apanhar lenha e atiravam para a carruagem do carvão a dizer: "Oh, seu fogueiro, tome lá a lenha para deitar." Isto era brincadeira de rapaziada estudante. "Tome lá a lenha para o comboio andar mais depressa." Porque eles conseguiam acompanhar nessa curva, que era uma curva larga, a pé, conseguiam acompanhar o comboio e depois voltavam a entrar no comboio. Portanto, isto era daqueles feitos históricos da rapaziada daquela época. Eu tive muitas conversas com a minha avó, pronto, e porque ela teve sempre aquele espírito pedagógico que sempre existiu nela e talvez mercê da profissão que exerceu toda a vida. Dizia, contava muita coisa de família, de coisas da época dela, da época... Pronto, era uma pessoa que vivia em todas as épocas, a minha avó. E então eu tenho uma... não sei como é que é dizer, uma imagística muito grande desses relatos da minha avó. E porque ela os repetia sucessivamente em diversas ocasiões. Tinha quase 96, tinha 95,5, exatamente, quando faleceu. Nasceu no século XIX. Nasceu em 1891. Então, conte-nos o que ela nos lhe contava. Ui, contava tanta coisa, desde coisas de família, das várias gerações, mas eu acho que o comboio foi muito importante para toda a gente, agentes da linha, todas as populações da linha. Foi de facto, e ainda mais, por exemplo, para a Ribeirinha, era uma das terras em que uma das freguesias, não era freguesia, a Ribeirinha não era freguesia, era lugar que pertencia a Vilas Boas, que fica bem cá acima, junto a Vila Flor, e pertencia à Vila Flor. Curiosamente, ficava mais próximo de Mirandela, ficava a meia hora de comboio de Mirandela. Para a minha avó foi muito importante, quando teve que estudar, vinha estudar para o Porto, mais tarde ela concluiu em Vila Real, porque no ano em que ela terminaria o curso do magistério, deu-se o tifo enzimático no último período escolar. E encerraram os estabelecimentos de ensino no Porto. E pronto, a minha avó, como já era o último ano escolar dela, pediu então a transferência do processo dela para Vila Real. Foi por isso que ela concluiu em Vila Real. No tempo do Carmona, quando ela também visitava a casa do Carmona. Porquê? Porque diz que o Carmona já era velho nessa altura, uma pessoa já com uma certa idade, e quando encontrava as meninas do magistério na rua, costumava convidá-las para irem visitar e fazer companhia à esposa em casa. Mas aonde? Isso em Vila Real? Em Vila Real, isso mais tarde. Viveu em Vila Real. No último período escolar do ano em que concluiu o curso dela. A sua mãe? A minha avó. A sua avó. Mas eles iam visitar a casa do Carmona onde? Em Vila Real? Em Vila Real. Aí ele tinha casa lá? Acho que a mulher que era de lá. A mulher era lá? Acho que era ela que era de lá. Foi em 1915. Que eu lembro que a minha avó comprou um relógio, que hoje em dia está nas mãos do meu primo, de um dos meus primos direitos, um relógio que em 1915, precisamente um daqueles relógios de caixa, precisamente para estar atenta às horas de ir para a escola. E um relógio que lhe custou... Ela falava em 1.000 réis, qualquer coisa de 1.000 réis. Não sei se foi... Já não me recordo, mas era assim muito pouco dinheiro para mim, naquela época. As populações ali eram populações basicamente rurais, mas mesmo eu lembro-me que falei do bicho da seda cá embaixo, também na minha escola, portanto isso acho que era um bocado empírico a nível de aquisição de conhecimentos. Antes, portanto, nesses anos, ela contava que vinha ao Porto também? Ou... A minha avó ia mais a Mirandela que ao Porto quando se instalou lá em cima em definitivo. E porquê? A minha avó era para vir ensinar para o Porto e queria vir viver cá para baixo, mas era a filha mais velha de 4 irmãs, 2 faleceram muito novas e uma outra, pronto, na altura ainda não estava entrevada, como mais tarde ficou, mas era tinha uma saúde muito débil.
E os pais manifestaram uma grande preocupação, quem é que ficaria a orientar as coisas depois que eles falecessem? E a minha avó, porque achou-se no dever, digamos, de ajudar os pais, que já estavam uma certa idade, não é? O meu bisavô, já tinha passado pelo Brasil, na imigração. O seu avô morreu cedo? O meu avô faleceu com 40 anos, com uma pneumonia dupla, na Lavandeira. Era frequente também a minha avó dar aula à distância do meu avô, nas terras onde ficava, e só ao fim de semana, ou de vez em quando, é que se reunia com o meu avô. Porquê? Porque o meu avô estava a orientar uma casa agrícola na Lavandeira com o pai e com outro irmão. E de maneira que eram eles que orientavam ali aquilo, não é? Na Lavandeira. E a minha avó era por onde era destacada a dar aulas, que às vezes não era no mesmo sítio. Bom, na altura em que ela foi destacada, mover-se lá, enfim, para Codesais era fácil ir de comboio? Sim, mas a minha avó, por acaso, como viajava também com outros atavios, normalmente ia um criado nosso de lavoura e de casa. Na altura é engraçado que esse criado era, digamos, era uma referência que toda a gente gostava muito. Foi praticamente adotado pela família. E porquê? Porque ele, muito pequenino, ele era filho de um dos mineiros das minas de Moncorvo, salvo erro, e de uma criada da nossa casa, não é? As criadas de servir, como lhes chamavam na época. E umas eram de dentro, outras eram de lavoura, mas eram mais os homens que trabalhavam na lavoura. E então ele acompanhava a cavalo a minha avó, pronto, aquelas coisas que eram necessárias, os tachinhos, as louças, as malas com as roupas, e ia com com os filhos também, portanto, a minha avó ia com os filhos sempre para essas terras, porque a minha avó também dava aulas aos filhos. Muitas vezes ia acompanhado com os sobrinhos e por vezes também com os meus primos, os filhos, portanto, e começava a ensinar-nos, o meu tio também era professor, e começava a ensinar-nos como é que se chamavam as coisas, por exemplo, os parafusos da linha eram os tirafundos. Eu lembro-me dessas coisas e pronto, aproveitava tudo para fazer pedagogia, um pouco, eu acho que isso era... Então, conte lá, se lembra, Paula, uma das aulas do seu tio, as aulas dadas na linha, uma visita de estudo. Uma delas era sobre as cheias. As cheias que havia na Ribeirinha, porque ficava junto ao Rio Tua, e daí o nome que deram à linha também, não é? E que nos anos em que havia cheias grandes, eu assistia a uma grande cheia. Mas a minha avó lembrava-se e falava, e o meu tio também, que em determinada altura a linha do Tua, toda a linha tinha sido invadida pelas águas e o rio era lá embaixo, mas nessa altura o rio fizera-se grande, chegara a meio do relógio da estação. E tinha uma grande cota da altura, ali àquele nível da estação, na altura pelo menos tinha. A meio do relógio da estação. Mas eu também assisti. Acho que não chegou bem ao relógio, na grande cheia que eu própria assisti, anos 80. 80, exatamente. Mas faziam marcas na parede da estação. Pois. E via-se as próprias marcas do rio, o lodo que deixava cá em cima, tanto que havia uma terra em frente à linha, e exatamente em frente à estação, que lhe chamavam o lodeiro. Porque sempre que havia cheias de inverno, ficava o lodo todo do rio ali junto à linha também, e à terra. Era uma terra muito fértil. E que pertence, chamavam-lhe o lodeiro. E eu penso que ainda lhe chamem o lodeiro. Não sei como é que aquilo está muito bem, já não vou lá há uns anitos. A última vez que lá fui para aí há 3 ou 4 anos.
Pronto, vamos quase de avião, vamos mostrar aos meus sobrinhos, por exemplo, como era a Ribeirinha, porque entretanto deixámos de ter lá. Não tem fotografias de lá dessa Foi altura? vendido logo a seguir ao falecimento da minha avó, foi vendido. E Deixa-me voltar atrás ainda do que estava a falar do rio. sim, Há lá uma bomba. Há lá uma bomba a ver na praia. vocês chamam-lhe bomba, mas eu chamo-lhe outra coisa. Era à beira do açude. Sim, à beira do açude. Fotografias disso. Era a roda. Nós chamávamos, e os locais chamavam-lhe a roda de paz. É uma roda de paz que movimentava as águas De paz? Ah, de paz. Sim. Sim, ok. de paz. Paz. E aquilo destinava-se a... Eu penso que era para os moleiros. Olha, eu não sei dizer-lhe, mas sei uma coisa, não sei realmente, não sei bem, mas a mim fazia-me lembrar o trabalho dos moinhos. Eu acho que havia ali, Serve para puxar água. e eu a água- acho E a água ia para onde? que havia ali um moinho, eu não posso dizer. Não posso dizer já me perco, aí perco-me. Mas havia essa roda de paz. Nós fomos muitas Trabalhava quando vezes. era miúda ainda, aquela roda, ou já não? Trabalhou. Tanto que precisava de separar de vez em quando e imobilizavam a roda. E então, de verão, eu cheguei lá muitas vezes a tomar banho no Rio Tua, com os meus irmãos, a minha mãe levava-nos até lá, ficávamos lá, fazíamos um dia de praia fluvial, mesmo lá na aldeia. Fazíamos um dia, dois, para a pescaria, lembro-me de ser criança, irmos com umas canas adaptadas com fio, fazer que pescávamos eu e o meu irmão, e íamos, punhamos um pedacinho de pão num anzol e íamos lá buscar. Nós achávamos piada os girinos e aqueles peixinhos todos vinham a correr para o bocadinho de pão. Pronto, são histórias ligadas ao rio e à linha, no fundo, porque atravessávamos sempre a linha para irmos até ao rio. Sim. Tínhamos obrigatoriamente que atravessar a linha. Não havia nenhuma passagem superior, era mesmo... Para chegar à praia. Exatamente. Lembro-me que nós próprios tínhamos, quer falar dos ensinamentos, basicamente era isso, mas também os horários do comboio também eram objeto de se falar, porque costumavam ser pontualíssimos e as pessoas podiam regular o seu próprio relógio através da passagem do comboio, isto numa determinada época, depois as coisas deixaram de ser o que eram, mas quase sempre era a horas que passava o comboio, mas não era só, nós tínhamos que, aquilo era o nosso trajeto, parcialmente, ao lado ou mais sobre a linha, porque, claro, nos horários em que não havia comboio, porque tínhamos também terrenos agrícolas ali, ao lado da linha, praticamente. Era um dos locais, era esse. E então, era muitas vezes a percorrer esse caminho que o meu tio falava um pouco de tudo, que nos falava a tal história, como a minha avó também corroborava, de ir para Bragança e fazerem essa brincadeira lá com o fogueiro. E o caixão? O caixão era muito comentado porque era mas isso mais até a seguir ao 25 de Abril, um grande complexo agroindustrial. E porque houve ali uma fase que foi fulgurante, logo a seguir ao 25 de Abril. Antes também se falava do caixão, era o complexo agroindustrial de referência, ali na grande zona transmontana, era o caixão. A Senhora da Assunção tem muitas histórias, porque havia toda a gente, ninguém falhava ali nas imediações, não só na Ribeirinha, mas noutras populações, ninguém falhava à Senhora da Assunção, que era a santa de veneração, por excelência, ali a toda a volta, naquelas terras todas em volta. E na Ribeirinha chegava a ficar deserta porque as pessoas iam para a festa. O que era ir para a festa? Ir para a festa era ir a cavalo, de burro, de carro, quem o tinha, e a pé também. E a pé também. Eu lembro-me ainda desse tempo. Era bem nova, mas lembro-me perfeitamente. Aliás, já adulta, ainda havia gente que ia a pé. Não sei dizer, mas frequentemente os mesmos romeiros que iam num dia escolhiam um dia para ir. E depois, normalmente era o dia da procissão.
e depois regressavam. E havia caminhonetas fretadas que iam e vinham com pessoas, muitas vezes caminhonetas de caixa aberta, onde as pessoas montavam para ir à festa e vir da festa. Outra coisa que eu acho que posso referir acerca da linha do Tua, a linha do Tua transformava-se numa espécie de centro de atividades para as pessoas e de outras necessidades da terra, porque eu lembro-me que havia um ferrador que vinha de Vila Flor, salvo erro, que era o Navarro, e o ferrador Navarro vinha de vez em quando ferrar os animais, e era ali junto a uma árvore, que eu creio que hoje já não existe, que estava ali junto ao largo da estação, mesmo nas traseiras da estação, naquele largo das traseiras da estação, e ele ia lá ferrar os animais. Portanto, ali havia sempre muita animação, tudo o que se fazia estava ali, o centro de tratar tudo era ou o fontenário, sobretudo ao fim do dia, mas mais na aldeia, ou, além do fontenário, a estação. Por exemplo, para essas coisas, como ferrar animais. Um bocado fora na periferia, nos limites da aldeia. Ficava e não ficava porque a aldeia é pequenina. Era o baixo da aldeia. Quando as pessoas tinham mais ou menos... Era à beira da igreja também, da Igreja Nova, porque havia uma capela, que é a Capela de Santo António, mais cá acima. A minha avó era a zeladora da capela, mas era bem quase à entrada da aldeia, e a Igreja Nova foi construída, aliás, eu acho que foi em terrenos cedidos por uma tia bisavó minha, que ela era por afinidade, porque era casada com o meu tio bisavô. Eles não tinham filhos. Foram eles que deixaram aquela casa amarela que se vê da estação, quem sobe, a seguir à igreja, pronto, era dela. Ela foi a última a sobreviver, depois foi ela que sobreviveu, foi ela que faleceu. Com o tempo ela deixou de ter contacto com o resto da família, vivia um bocado isoladamente, tinha os seus criados também de lavoura e criadas de casa, e como não tinha filhos, e o meu tio bisavô, que eu já não conheci, nem a ela, porque nunca a vi, mesmo quando lá ia, eu era pequena, e ela faleceu quando era bastante pequena, tinha pai 7 ou 8 anos eu. E eu ouvia falar dela em casa, mas por mera referência, porque nunca a vi, ela estava sempre dentro de casa. E ela deixou aquilo a uma irmandade de Bragança. Portanto, é por isso que passou outra vez a haver escola na Ribeirinha, ainda antes do 25 de Abril. Era uma freira, a professora que ensinava, e viviam ali, faziam residência de verão para esse convento de Bragança. Convento de onde? Era de Bragança, era da zona de Bragança. Elas vinham de Bragança e animavam a aldeia nos serões que faziam. E então a escola começou a funcionar com as freiras? Com as freiras, exatamente. E mais ou menos em que ano, sabe? Eu sei que foi antes do 25 de Abril, mas não sei referenciar exatamente o ano. Embora fosse tudo deixado à Irmandade, inclusivamente as terras, tanto que um olival que se vê da estação, chamavam-lhe o Olival do Santíssimo, porque foi tudo doado à igreja, e portanto ia ao Santíssimo. E tudo aquilo revertia para a Irmandade, penso eu. Não sei dizer muito. A sua avó tinha criado? Só uma coisa, atualmente, mas já há bastantes anos, deixou de haver, já não reside ninguém ali. Não sei se no verão vão para lá freiras, como antigamente, mas a escola deixou também de existir, e com a última professora que se reformou, e eu penso que foi com a reforma dela que deixou de haver escola na Ribeirinha. Já depois do 25 de Abril, para aí que há anos, já, pronto, foi já depois do falecimento da minha avó, creio eu. E a minha avó faleceu em 86, salvo 86 ou 87, deixa-me ver, Otília. Foi assim, eu pelo epitáfio da Lavandeira, porque agora está lá o epitáfio da minha avó, e foi para lá as ossadas da minha avó, consigo saber o ano, mas eu acho que foi 86 ou 87, mas eu acho que foi 86. Porque normalmente esses criados eram pessoas que tinham-se feito à vida muito cedo,
O último deles, o Francisco, ainda me lembro dele, faleceu já bastante idoso, com os seus 80 e muitos anos, e já não era nosso empregado, há muitos anos. Mas lembro-me dele até à idade dos meus 7, 8 anos. Tinham criados de casa? Criadas. Criadas? E depois os criados eram mais de lavoura. E eles vinham muitas vezes, lá está, um deles, o tal que ele até tinha alguma deficiência, mas era um moço que era filho de uma empregada e de um mineiro das minas de Moncorvo que andavam de vez em quando. Era mineiro e havia também os ceifeiros, muitos vinham do Alentejo, naquela época. Esse moço que foi fruto da ligação dessa tal criada com um mineiro, o mineiro era de Valença e então ele tinha o apelido que as pessoas por corruptela chamavam-lhe Balança, mas era por Valência, eles não diziam Valença, diziam Balança, e pronto, e ficava o Balança, e como ele era muito gordinho também, era o Balança, o Balança, o Balança, mas era um moço, portanto, com uma grande bondade, e que era, normalmente era ele que acompanhava o meu tio, a minha mãe e a minha avó. Portanto, meu tio e a minha mãe, quando eram pequenos, e a minha avó. Já faleceu, eu não sei, acho que foi antes de eu nascer. Portanto, anos 50, e já velhinho. E lembras-te de muitas criadas lá em casa? Das criadas lá de casa, lembro-me de uma, mas já não eram essas antigas criadas, eram da aldeia. Depois iam dormir à casa delas com o tempo. E depois iam e vinham, mas sei que a minha avó contava, e contava a minha mãe, contava o meu tio, dessas antigas empregadas de casa, sim. E... Paula, a aldeia, a aldeia da Ribeirinha tinha à volta de quantas pessoas? Tinha muitas, agora não tem quase ninguém. Tinha, sei lá, falar talvez por famílias. Por exemplo, sei que havia algumas pessoas de origem galega, e que tinham uma maneira de falar, na linguística delas, o che, eu associava muito à Galiza. Penso que o che transmontano, aquela inflexão de linguagem dos che, que tem muito a ver com a Galiza. Ali, pronto, não digo só na Ribeirinha, noutras populações, porque vinha gente de Espanha e que se ia espalhando por ali. E havia algumas famílias, depois eu sei que a minha avó, nos últimos anos dela, já dizia, olha, a nossa aldeia já só tem 2 famílias. A nossa, que éramos, portanto, 4 casas, e o resto da aldeia. Porque já tinham casado todos, e merecia da aldeia também ser muito fechada, pronto, tinha a linha de comboio perto, mas fechada no aspecto comunitário, porque estava longe de Vilas Boas, por assim dizer, tinham que andar um bom pedaço para chegar lá, não era facilitada, digamos. Estava longe de Vila Flores? Estava longe de quase tudo, menos de Mirandela, quando se podiam meter no comboio, de resto faziam ainda muitos trajetos a pé. E então casavam uns com os outros, portanto, de maneira que se foram ligando. De onde é que vieram? Não sei dizer. Sei que tinham mesmo o nome, era a Rosa Galega. A Rosa Galega, por exemplo, era uma das maiores referências que eu tinha, porque eu ouvia falar, era o mesmo nome que lhe davam. Tinha várias filhas, andavam sempre com ela para trás e para a frente, era uma mulher que quase não falava, tinha um defeito até na face, mas era uma mulher de trabalho e de oração, trabalho de oração. Não dava grande confiança a ninguém, era até assim um bocado quase antipática, mas era uma pessoa com muita retidão, pelo visto, e a minha avó, por acaso, tinha muito boa conta, Portanto, mas... disse-nos que havia várias famílias galegas, ou seja, que Eu descendência galega. mas distribuídas ali por aquela corda, não propriamente só pela Ribeirinha. A referência que eu tenho da Ribeirinha era essa, e havia um esparadela
em que o pai era de Paradela, salvo erro, e a mãe também tinha tido raízes, mas eu não posso certificar isso. Há um rapaz que é hoje polícia, que era filho dessa família, que era a família dos Mursas, que tinham vindo de Mursa e, portanto, na aldeia davam pelo apelido de Mursas, precisamente Os por isso. Mursas, os de Paradela, os Paradelas Os Paradelas também, tinham vindo de Paradela, Carrazedo ou não? não sei dizer-lhe esses pormenores. Sim, portanto eram uma, duas, três. Havia, posso lhe dizer, outros das vezes. Havia a Mariazinha Almeida, que faleceu muito cedo e que era também ligada a uma família Almeida que vivia próximo da estação, praticamente nas traseiras da estação. Havia casas, e acho que essa foi uma das casas que um dia, quando o comboio vinha a passar, o comboio, não sei já qual deles, que caiu uma parte da casa e ficou durante muitos anos, aquela casa via-se da linha. Pronto, tinha caído e não a compuseram logo, deixaram provavelmente lá viver, não é? Mas com a trepidação do comboio? Eu Com a penso que continuação? sei que um dia aquela casa caiu. Sim. E foi depois da passagem do comboio, o quê? Com a trepidação, eu penso que sim. A sua família era conhecida como os... Praças. Porquê? A nossa família, segundo a minha avó me disse, eu não sou praça, por exemplo, eu já sou moura porque vou ao meu avô materno. Mas a nossa família, a minha avó um dia contou-me, já eu era universitária, e ela disse-me, eu estou a dizer universitária para me situar no tempo, é anos 80. A nossa família era, salvo erro, Gonçalves. E eu não soube isso, porque foi tantos anos e tantas, várias gerações a tratarem-nos por praça. Porquê? Praça, porque um nosso parente, que era avô ou bisavô da minha avó, tinha vivido na Praça do Mogo e passaram a chamar-lhe praça, porque ali havia muito aquela coisa de atribuírem às pessoas os apelidos, os topónimos. Pronto, e então passaram a assinar-se praça e o pai dela praça. Só mais tarde é que ela vem a saber que a origem da família, acho que era Gonçalves. Praça de Mogo, é Mogo de Malta, é isso? Eu acho que seria de Anciães. Sim. Seria de Anciães. Tinha mais lógica ser de Anciães. Mas podia ser Mogo de Malta. Mas eu acho que era Anciães. Acredito que haja um Mogo de Anciães. Ah, Há Mogo de Malta. E há Mogo Ah. de Ciências. Há os dois juntos. dois. ah, ok. ah. É. E ela diz, e se eu sabia, eu tinha-me assinado sempre Gonçalves, sobretudo desde que comecei a dar aulas. Mas eu não soube isso muito mais tarde. E depois, pronto, tornou-se um bocado complicado começar a dar, a alterar o nome, não é? Já ela tinha assinado muita Fala, coisa. diga-me uma coisa. Tenho. Mas a outra família que lá existia, as outras duas famílias, mais a minha avó, a minha Trisa, a tia-avó da minha mãe, minha tia-bisavó, a tal que não tinha filhos e que tinha casado com um tio da minha avó, essa não sei como é que se assinava, mas sei que todas as outras casas também eram praças. As casas todas da É. família. Exatamente. Agora, diga-me uma coisa. As pessoas ali da Ribeirinha trabalhavam fundamentalmente na agricultura. Fundamentalmente na Comércio, agricultura. Não. É. Não, só tinha o sótão, mas para vender as coisas na aldeia, mais nada, não é? Claro, claro. Mas de resto era basicamente na agricultura. E, por exemplo, as mercadorias que transportavam ou eram despachadas no comboio? Têm... Muitas, a minha avó fez muitos despachos de batatas, de azeite, mas sobretudo batatas, pelo comboio para nós para o Porto. Muita vez ela fez despachos, Mas enquanto também- os houve, porque depois a uma determinada altura deixaram de, ainda continuou a existir o comboio, mas já não havia despachos. E eu acho que os despachos deixaram de existir quando retiraram o chefe de estação. E para além das batatas? E também pesavam-nas lá. pesavam Pesavam na estação, tinha lá uma balança decimal daquelas antigas. E que outros produtos da terra despachavam para fora? Ou vendiam? O que é que vendiam? O que é que se vendia lá?
Olha, vender ali, eu acho que era para consumo mais próprio do que outra coisa. Mas o que se vendia, quem tinha, era azeite, as batatas, mel, com o tempo, vinho, muito. A minha avó tinha do melhor vinho do mundo. Vinho maduro. Vinho maduro Vinho tinto, consumo, vinho maduro tinto, que era feito também, e tinha uvas brancas, mas era sempre feito no lagar, era o maduro tinto. E era um vinho que a minha avó se lembrava que no tempo do pai dela chegou a graduar 17, num ano excepcional. Nos anos normais, mesmo connosco e durante as nossas gerações, dos meus pais, a nossa, dos filhos, 16, 15, 16 era o frequente. Lembra-se da caminhonagem começar a aparecer? A caminhonagem à Ribeirinha dificilmente chegava, nunca lá ia caminhonagem. Foi sempre carro de praça quando era requisitado, mais ninguém. Toda a gente ia, pelos seus próprios meios, numa caminhoneta de caixa aberta e de transporte de mercadorias e praticamente mais nada. Olha, outra coisa, ó Paula, A agricultura da Ribeirinha era mais subsistência. pois, E levava-se uma vez por ano, Mas há ali algumas quintas. levava-se, está-se a referir àquela quinta cá em cima, à quinta da Peça, que agora felizmente deram-lhe um destino, que eu me lembro toda a minha vida, durante a infância e já uma jovem, e até ao início da minha vida de adulta, eu lembro-me que aquela quinta estava totalmente deserta. Totalmente. Já foram uma quinta fulgurante em tempos, mas tinha dono. E como agora tem. E parece que alguém está a dinamizar a produção daquela quinta. É a quinta que eu estou a referir, é aquela que fica a meio do caminho de Vilas Boas para a Ribeirinha. a Quinta da Peça. A Quinta da Peça fazia, agora não sei se alisaram a estrada, mas ficava numa curva da estrada. Diga-me uma coisa, ó Paula, se lembra, como só a estação da Ribeirinha Sim. acabava por seguir as populações de Vilas Boas e de Vila Flor. Porquê? Porque era lá que se faziam despachos. Portanto, como é que eles vinham de Vilas Boas e de Vila Flor para a Ribeirinha? Vinham de carro de táxi, caminhonetas de carga, não é? Pronto, basicamente era isso. Vinham pessoas de Vila Flor para apanhar o comboio lá. Vinham, de Vila Flor não sei, de Vilas Boas vinham. De Vila Flor. De Vila Flor não posso precisar, Penso que não. Aquilo é tão longe. mas de Vilas Boas vinha. E vinha de outras zonas, inclusivamente Vilarinho das Azenhas, vinha pessoas ali apanhar o comboio. Mas Vilarinho tem estação. Tem estação, mas eu sei que vinha também pessoas de lá. Não sei se era do meio do caminho ou não. Sei que cheguei a ver carroças a virem ali, ou seria de pessoas que, tendo terras para aqueles lados, que vinham fazer despachos, seria isso. Mas eu isso não estava atenta para poder falar. Sim, senhor. Ó Paula, se tivesse que definir a Ribeirinha e a estação da Ribeirinha, da linha do Tua, como é que... As pessoas ficaram muito pesarosas quando souberam que saiu de lá o chefe da estação e que deixou de ter um estatuto de estação propriamente dito, porque isso era em função muitas vezes da atribuição de um chefe para a estação, não é? E ficaram pesarosas porque aquilo depois começou a andar um bocado à deriva, não havia ninguém. Depois, por último, e ainda lá está lá uma senhora que era a bandeirinha, digamos, dos comboios e ainda é. Eu não sei se ainda é. Penso que é a senhora Adelaide, que ainda lá vive, que ainda lá vive. Mas nós temos Ai, vive lá ainda. Vive, há uma aliás. fotografia da estação da Ribeirinha. Sim. E dos cortinados da estação da Ribeirinha lá no livro do Fausto. Sim, senhor. E ainda há mais. Sim, senhor. E ainda há outra coisa. Eu não foi há muitos anos, talvez meia dúzia, nem isso, que o meu irmão me telefona a dizer, já era madrugada, estavam a dar uma reportagem na 2 sobre a linha do Tua, em que aparecia gente, inclusivamente a senhora Adelaide, a falar precisamente para as câmaras e pronto, foi uma reportagem feita também sobre a linha do Tua. Isto, eu acho que foi há meia dúzia de anos.
Acho que foi para aí há meia dúzia de anos. Portanto, e estiveram mesmo na Ribeirinha e falaram com pessoas, com o Paradela da Ribeirinha, por exemplo, um dos Paradelas, já um Paradela velho, não é? Porque com o tempo as pessoas deixaram de viver na Ribeirinha, uns estão na imigração, outros vivem em Mirandela, outros vieram para o Porto, para Lisboa, os polícias quase todos estavam em Lisboa e eram os mesmos polícias que iam lá tratar dos negócios de azeite e que se ofereciam às pessoas para levar o vinho e azeite, sobretudo azeite, e depois traziam o azeite às pessoas outra vez, de volta, depois de passar pela cooperativa. As azeitonas, no fundo. Primeiro ia as azeitonas, depois vinha o azeite. E a minha avó lembra-se de um ano, um dos polícias lhe ter trazido, portanto, eu penso que eles eram intermediários de negócio nas horas vagas, e lhe ter trazido um azeite que nunca foi o da minha avó, porque a minha avó tinha um azeite fino excelente e vinha um azeite muito gordo. E a minha avó disse-me, trocaram o azeite, mas a minha avó não gostava de se queixar. Porquê? Porque a minha avó temia a maldade que as pessoas às vezes poderiam ter. Mas isso eram os negócios entre a Ribeirinha e a cooperativa de Vila Flor? Eu não sei se era cooperativa ou outros intermediários lá da cooperativa, percebe? Isso eu já não posso dizer porque não estava lá para testemunhar. Olha, normalmente para onde é que migravam as pessoas ali da Ribeirinha? França, basicamente França. Homens e mulheres? E Brasil. No tempo do meu bisavô e no tempo do meu tio bisavô, tal que enriqueceu no Brasil também e que casou com a tal senhora, não tinham filhos e que deixou tudo, e se enriqueceu no Brasil. O negócio era de padarias e de confeitaria, como é que se diz? Padaria e... Era a base das padarias. Sim, mas diz-se de outra maneira, pastelaria. Sim, lá para o Brasil. E foi aí que ele enriqueceu, foi nesse ramo. Penso eu que foi só isso. E o seu bisavô também? O meu bisavô não enriqueceu tanto como eu. Sim, mas trabalhava no mesmo ramo. Sim, e depois veio, e depois mais tarde veio. Aliás, acho que ele já estava casado quando foi para lá. Eu penso que foi século XIX. Sim. E na França, normalmente para que iam trabalhar para quê? Para a agricultura? Ou para... Não, trabalhavam muito. Olha, eu, por exemplo, uma vizinha de fronte da casa da minha avó, uma filha dessa casa, tinha ido para lá, mas para trabalhar numa fábrica de louças. Ela trabalhava em louças mesmo. Ela atualmente vive na Ribeirinha, ou vem mais no tempo de verão para a Ribeirinha, que ela já está aposentada, não é? Retornaram muitos deles, dos imigrantes? Essa, por exemplo... Definitivo? Definitivo não, porque ela tem lá a filha e agora vão e vêm. É, exatamente.